Bem, o mundo acho que ficou assombrado. Ninguém imaginaria que na eleição norte-americana Donald Trump fosse vencer. 2 dias atrás, as pesquisas de opinião davam uma vantagem de 4 a 5% para Hillary. A impressão que dá é que a eleição seria disputada, como grande parte das eleições norte-americanas, né? É sempre assim, mas ela venceria. Porém, a surpresa foi outra. Não só ele ganhou no colégio eleitoral, com o número de delegados, como também venceu pelo voto popular, tal, porque sabemos que no caso norte-americano, né, cada estado se eleva os delegados a um colégio eleitoral, nem sempre como ocorreu em 2000, o Al Gore venceu na eleição popular, mas perdeu no colégio eleitoral. Não é o caso agora. Esse fato do Al Gore não é um caso comum, vale lembrar, nas eleições dos Estados Unidos e tal. Bem, a questão que se pergunta é os Estados Unidos, o mundo, e nós aqui no Brasil, afinal, que importância isso tem para nós? Em outras épocas, os Estados Unidos tinham uma importância mundial que era dominante e tal. O mundo mudou após a queda do Muro de Berlim, hoje é um mundo multipolar e tal. Eu até brinquei hoje no Jornal da Manhã dizendo que o grande vencedor da eleição dos Estados Unidos foi a China. E por quê? E que lideranças mundiais você tem hoje? A antiga Rússia tem o Putin, que não é um líder mundial. A Europa Central e Ocidental, que grande líder mundial tem? Nenhum. Os Estados Unidos têm um presidente que é líder mundial, ou terá com o Trump? Também não. Obama não era um líder mundial e o Trump muito menos. Abre um espaço no mundo geopolítico para a China, que tem um projeto estratégico de curto, médio e longo prazo. E nós poderemos ver isso agora no próximo quadriênio presidencial norte-americano. Como a China vai ocupar um espaço internacional e já o está fazendo há décadas, que era um espaço dos Estados Unidos. E para nós, a questão colocada pelo presidente Michel Temer em entrevista exclusiva aqui para o Jornal da Manhã, o Brasil vai manter suas relações com os Estados Unidos, são boas relações de respeito à vontade do eleitor norte-americano, as nossas relações culturais, políticas e econômicas são históricas com os Estados Unidos, basta ver no século XX a política da boas-vizinhança de Franklin Delano Roosevelt, né, nos anos 30, anos 40, num momento terrível do mundo, que é o momento da Segunda Guerra Mundial, e o Brasil entra na guerra junto com os Estados Unidos em 1942, enviando tropas à Itália com a Força Expedicionária Brasileira, né? São mais de 25 mil homens que foram lutar na Itália, junto com o corpo do exército norte-americano. Portanto, nós temos vinculações muito fortes, tal. Mas, hoje, claro, o Brasil não é um país dependente dos Estados Unidos, não é dependente, na verdade, de nenhum país. O Brasil tem uma estrutura econômica extremamente diversificada, é importante o mercado norte-americano, é importante ter boas relações com os Estados Unidos, que o atual governo está outra vez estabelecendo, porque o governo do lulopetismo tinha ódio dos Estados Unidos, tinha uma visão arcaica, antiga, falando em imperialismo, aquelas bobagens, né? Nós temos relações muito próximas e algo que eu insisti no Jornal da Manhã de hoje e tem de retomar aqui, eleição é eleição, governo é governo. Imaginar que o governo Trump vai ser o que ele disse na campanha eleitoral, doce ilusão. Vai ser outra coisa. Agora, cabe ao eleitorado norte-americano julgá-lo no momento do governo propriamente dito. Para nós, a vida segue. Nós temos de fazer a nossa tarefa e temos muitas tarefas importantes a serem realizadas no Brasil. Apoiar e aprovar a PEC dos gastos, discutir o ano que vem as reformas trabalhistas, previdenciárias, com calma, com tranquilidade. São necessárias essas reformas, mas não pode ser feito a toque de caixa. E uma coisa que eu sempre aguardo do governo Temer, a despetitização do Estado. A eleição americana é importante? É. Tem uma relevância como tinha 30, 40 anos atrás? Não. Então, a vida segue. E as turbulências que ocorrem nas bolsas de valores, tal, mera especulação. O que vai acontecer, mesmo com o preço do petróleo, vocês vão ver que vai subir o preço do petróleo, mas depois tudo voltará ao normal. Lembrar que os Estados Unidos têm instituições sólidas, é óbvio dizer isso. Nós somos falando de um país que tem mais de 200 anos de independência, uma Constituição que tem mais de 200 anos, portanto, não vai imaginar que chega um louco lá, resolve apertar o botão nuclear, resolve fazer uma guerra, resolve tomar medidas absurdas. Isso não ocorrerá. E a história vai demonstrar isso. Portanto, é necessário colocar a eleição norte-americana, né, no seu devido lugar. Ela é importante, mas não é fundamental nem para o Brasil e nem para o mundo.